Já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre como criar texturas procedurais dentro do Blender, mas eu nunca fiz um vídeo assim básico mesmo, ensinando o que é textura procedural para você. E nesse vídeo eu vou fazer isso, vou fazer uma textura básica, prática e bem didática aqui para você entender mais ou menos o funcionamento desse tipo de textura aqui dentro do Blender. E se você deseja aprender Blender comigo, vou deixar um link aqui na descrição do meu curso Blender do Zero a Cena Pro. Nesse curso você aprende o básico do Blender até criar uma cena completa e tudo isso com 16 aulas, um preço bem acessível, que você vai sair desse curso aprendendo a mexer no Blender, tá certo? Saca só, eu já criei aqui uma esfera e já criei também aqui um material básico. Não vou ensinar isso aqui para você, que já tem vídeos aqui no canal, como eu falei anteriormente sobre isso. Mas o que é uma textura procedural? Uma textura procedural é são texturas pré-definidas aqui no Blender, que você pode fazer ela como é que ela fique de forma infinita, certo? E você pode utilizar ela para criar vários materiais, como por exemplo, material de couro, material de metal escovado, como eu fiz no último vídeo, material de queijo também, como eu fiz aqui já no canal. E eu vou ensinar você aqui o básico dessa textura procedural, certo? Então, aqui na tela do Blender, com o nosso material, com nossa bolinha selecionada que eu criei aqui, certo? Já está no modo de Look Dev, Viewport Shading aqui no Blender, certo? E eu vou só renomear esse material aqui, só por organização mesmo, certo? Vou botar aqui metal. Vou criar um material metálico também, um material não escovado como eu fiz no último vídeo, mas um material metálico com alguns ferrugens, certo? Para você ver como é que funciona isso. A gente explorar bem aqui essa textura procedural. Mas não se preocupe, porque isso é muito simples de fazer e você vai perceber isso aqui agora. Antes de tudo, vamos ativar o nosso querido addon Node Wrangler, porque a gente precisa muito dele aqui. A gente vem aqui, Edit, Preference, Addons, Node Wrangler. Também não vou ensinar isso aqui de uma forma tão lenta, porque eu já ensinei isso aqui várias vezes aqui no canal, certo? Então, para a gente começar, vamos deixar essa textura aqui, primeiramente, metálica. Como é que a gente faz isso? Eu vou subir aqui esse Metallic e diminuir aqui esse Roughness. Não vou diminuir muito para ele não ficar tão espelhado, certo? Perceba que já está metálico aqui, eu vou escurecer ele assim um pouquinho e vou começar a brincar um pouco aqui com essa esfera. Primeira coisa, eu vou desenvolver essa superfície dela metálica e depois eu vou fazer a superfície de ferrugem e a gente vai unir as duas aqui através de uma máscara, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou criar aqui um Shift A e a gente vai utilizar bastante esse carinha aqui chamado Noise Texture. Então eu vou dar Ctrl Shift, segurar Ctrl Shift e clicar nele e ele vai aparecer aqui na nossa esfera, certo? Vou dar um Ctrl T para aparecer esses dois nodes aqui do Mapping e do Texture Coordinate. O Noise Texture, ele já é um material procedural, certo? Você pode mexer, mudar aqui a localização dele, perceba que ele vai mudando ali em cima também, certo? Ele fica de forma infinita no seu modelo, isso é muito legal, né? Agora aqui no Noise Texture vamos fazer aumentar aqui um pouquinho a parte de detalhe e roughness. Não vamos explorar muito esse Noise Texture aqui, porque também já falo sobre isso no canal. Inclusive lá no meu Instagram tem um post onde eu mostro cada partezinha desse Noise Texture aqui para que serve, certo? Então se você me segue no Instagram, ele está aqui na descrição também, certo? Vou puxar esse carinha para cá e vou criar aqui um Color Ramp. Qual vai ser o objetivo aqui desse Noise Texture? A gente vai dar uma sujada nele para que ele não fique tão básico, certo? Então vou puxar aqui esse color e jogar aqui no roughness e perceba que ele já deu uma sujada aqui no nosso modelo. Se você quiser ainda mexer um pouco mais nisso, você pode puxar assim um pouquinho ele aqui no preto e o branco assim um pouquinho. Se você diminuir o preto, você diminuir o branco aqui para puxar para o preto, ele vai ficar mais espelhado. Se você deixar ele mais branco, vai ficar mais fosco. Então vamos deixar ele aqui um pouquinho mais fosco mesmo, assim, certo? E vou ligar aqui também um bump. Esse bump eu vou puxar esse color aqui para o height e o normal aqui para o normal. E quando você ligar aqui, ele vai dar um relevozinho. Não está fazendo isso porque a gente vai precisar mexer aqui um pouco no distance desse bump. Ele vai ficar bem assim. Dá para não ficar tão forte, que fica muito artificial, então vou deixar 0,5 para deixar ele bem discreto mesmo, mas perceba que você aproximar aqui, como já está ficando bem legal esse efeito. Deixa eu só dar uma girada aqui
nesse mundo aqui pra gente ver melhor aqui o efeito, tá vendo? Pronto. Essa é a nossa primeira parte metálica aqui que a gente criou. Agora nós vamos criar a parte do ferrugem. Eu vou duplicar aqui esse Principal BSDF, certo? Vou deixar aqui metálico mesmo e vou dar o Ctrl Shift nele. Perceba que voltou a bolinha ao estado original. Aqui embaixo está o nosso que a gente criou anteriormente, certo? Então, para criar esse ferrugem aqui, vou deixar uma coisinha mais meio cobre assim, certo? E a gente vai começar a usar também um Noise Texture aqui. Esse Noise Texture, eu vou dar um half, deixar esse aqui bem fosco e vou dar um Ctrl Shift aqui. Também vou aumentar um pouco o roughness e os detalhes dele. Dar um Ctrl T para criar esses dois nodes também, como a gente fez anteriormente. E agora eu vou criar apenas um bump. Esse bump, eu vou puxar esse factor para cá, para o height, e o normal aqui para o normal, certo? Vou dar um Ctrl Shift aqui para a gente ver o que está acontecendo. Mais uma vez não vai acontecer nada porque a gente vai precisar mexer no distance. Então vou deixar ele bastante assim, certo? Agora a gente vai... Dessa vez eu vou deixar ele bem forte mesmo. Eu posso diminuir aqui um pouco a escala. Você vai mexendo e vai vendo assim como é que vai ficando mais satisfatório para você. Eu gosto ele assim. Perceba que tá um metal meio amassado. Só que a gente precisa colocar uma variação de cores aqui para dar esse efeito de ferrugem. Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui um Color Ramp e vou ligar o Factor aqui no Factor novamente. Vou dar um Ctrl Shift e vamos começar a botar cores aqui. Aqui onde tem o preto, eu vou puxar o marrom para cá. E vou puxar esse marrom também para cá, porque a gente vai começar a trabalhar tons aqui de marrom. Agora eu vou deixar ele assim. Posso aumentar aqui um pouquinho e deixar mais escuro. Assim, certo? E vou deixar isso aqui um pouco mais claro. Você vai manuseando aqui e deixando várias cores assim, para ficar bem próximo do material de ferrugem. Vou ligar aqui no Base Color para a gente ver o que vai estar acontecendo. E percebeu que ficou bem legal isso aqui, né? Então a gente vai dar um roughness aqui, deixar ele um pouco mais fosco. A gente pode fazer a mesma coisa também que a gente criou lá no material, no primeiro material. Então vou dar um Shift I, criar um Color Ramp, certo? Ligar o Factor aqui no Factor e o Color aqui no Roughness. E agora a gente pode puxar um pouquinho assim. Não vamos deixar ele tão brilhoso, porque não fica, o ferrugem não é brilhoso, certo? Então vou deixar assim bem fosco. E o branco assim, mais puxado para o preto. Ainda está bem brilhoso, a gente não quer isso, então eu vou deixar ele o mais fosco possível, assim, certo? Deixa eu ligar aqui no Metallic, só para a gente fazer um teste e ver como é que vai estar funcionando isso. Não sei se eu curti muito. Então vou tirar aqui o Metallic mesmo. Pronto. Esse nosso material meio enferrujado, meio sujo, já está pronto. Então vou deixar ele quietinho aqui. Como é que a gente vai unir agora esses dois materiais? Eu vou clicar aqui nesse node, dar um Ctrl Shift com o botão direito e arrastar para o outro. E ele vai criar um Mix Shader aqui. E ele já uniu esses dois materiais. Mas a gente vai precisar criar uma máscara para que algumas partes tenham ferrugem e outras não. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos criar agora mais um Noise Texture aqui, certo? Dessa vez não vai precisar do Principal BSDF. Então Noise Texture, vou dar um Ctrl T nele. E vou botar um Color Ramp aqui, certo? Vamos ligar o Factor aqui. E vamos dar um Ctrl Shift nesse Color Ramp. Agora vamos criar essa máscara. Basicamente a máscara que a gente vai criar aqui é para que algumas partes tenham o ferrugem e outras não. Então, vou deixar ela mais ou menos assim. Você pode ir mexendo também aqui na escala. Se você quiser mais ferrugem, você vai mexendo aqui na escala, certo? E basicamente nós vamos ligar esse Color aqui no Factor. E o Mix Shader aqui. E perceba o que vai acontecer. Pronto, basicamente essa máscara foi criada, certo? Então a gente vai controlando aqui no nosso Color Ramp. E vai deixando da maneira que fique bem mais realista, bem mais legal. Olha que interessante, né? Então galera, basicamente é isso aqui. Matéria procedural é muito legal de você trabalhar no Blender. Você não precisa trazer texturas externas para ele. O seu
o objeto fica bem mais leve e você tem muito mais controle na sua textura. Beleza? Se você gostou desse vídeo, já te convido a se inscrever nesse canal se não é inscrito, ativar o sininho, que eu tô trazendo conteúdo de Blender semanalmente aqui, quase que diariamente tô trazendo shorts aqui com dicas rápidas de Blender. Beleza? E se inscreve no meu curso se você tem interesse de aprender Blender comigo. Valeu e até o próximo vídeo.